questão 11, ela aborda um tema que os alunos geralmente, né, ficam de cabelo em pé. Ela aborda a estequiometria, ok, pessoal? Estequiometria, balanceamento de reações, cálculo de massa, cálculo de mol, cálculo de massa molar. Eu falo que a estequiometria é uma matemática disfarçada de química, né? Então já envolve química, já envolve matemática, meu Deus do céu! Então, pessoal, eu vou dar uma dica muito importante na resolução dessa questão do Enem de 2017, porque você vai usar esse modelo que eu vou trabalhar com vocês para toda e qualquer reação de estequiometria, tá? É um modelinho aí que tem funcionado bastante com os meus alunos, tá? Então, olha só, o ácido acetil salicílico, popularmente conhecido como AS, tem massa molar igual a 180 gramas por mol. Observem que os enunciados dos vestibulares do Enem sempre estão trazendo a massa molar, porque geralmente eles não dão tabela periódica para você calcular a massa referente a um mol daquela molécula, né? Porque aí o que você teria que fazer? Ver a estrutura do ácido acetil salicílico, calcular a quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, ver qual é a massa molar só do carbono, é tanto na tabela periódica, do hidrogênio, do oxigênio, somar quantos tem e no final ter a massa molar. Então você só conseguiria fazer isso se ele realmente te fornecesse a tabela periódica, o que é raro, né? Não acontece no Enem, então ele já trouxe cálculo ali certinho. E o AS, ele é sintetizado, ou seja, ele é feito a partir de uma reação entre o ácido salicílico e o anidrido acético, tá? Com a utilização de um catalisador ácido. Então, ele colocou a reação. Ele colocou que o ácido salicílico mais anidrido formam AS mais ácido acético. Se fosse uma reação que você tivesse que balancear, você teria que olhar se tudo que você tem no lado esquerdo é aquilo que você tem no lado direito. Lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu falo que os átomos, os elementos só mudam de parceiro. Eles não vão... A gente não vai colocar mais e nem tirar. Tudo que você forma desse lado, você tem que formar do lado dos produtos também. Tá tudo certo, tá? Eu olho aqui, eu vejo que é 1 para 1 para 1 para 1. Beleza, tranquilo. E aí ele fala que depois de sintetizar o AS, o rendimento final é 50%. Devido às suas propriedades, né? Ele é utilizado como medicamento na forma de comprimido, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 miligramas dessa substância. Enunciado longo, né? Mas, gente, uma dica, vão grifando com lápis embaixo de números, né? Para que a hora que você tiver que voltar para recorrer a esses números, você já bata o olho e já veja. Então, o que acontece aqui? Vou sintetizar AS, o rendimento dele é 50%. Então, de 100% que eu começo de material de partida, o máximo que eu tenho no final é só 50%, tá? E ele diz que o AS é vendido no comprimido. Vocês já devem ter ingerido ou sabem de alguém que já ingeriu ácido acetil salicílico. E dentro daquele comprimido, além dos excipientes, que são componentes que a gente usa para fazer ali a formulinha do comprimido, tem 500 miligramas só do AS, ok? E aí, pessoal, a indústria farmacêutica pretende fabricar um lote com 900 mil comprimidos. Gente, um tem 500 miligramas de AS. Quantos tem 900 mil comprimidos, né? Por que eles querem saber isso? Porque eles querem saber qual é a massa de ácido salicílico que você deve comprar para conseguir sintetizar 900 mil comprimidos. Então, vejam, é muita informação. Qual que é a primeira dica que eu dou aqui para vocês? Resposta é letra D. Mas por que é letra D? Passo 1. A massa de ácido acetil salicílico contida em 900 mil comprimidos será... Primeiro eu vou pensar o seguinte. Um comprimido tem 0,5 gramas, tá? Ou 500 miligramas. Já passei para grama porque fica mais fácil de trabalhar, tá? Se um comprimido tem 0,5 gramas, 900 mil comprimidos vão ter? Aí eu coloquei a incógnita, eu vou fazer a regra de 3, multiplica cruzada, é uma regra de 3 direta, né? Simples, normal. Isolo Z e chego que eu tenho que ter 450 mil gramas de ácido acetil salicílico em 900 mil comprimidos. Primeiro ponto, eu já descobri a massa de AS que é produzida em 900 mil comprimidos. Eu descobri essa massa aqui, o quanto é formado.
Mas ele não quer saber a massa do quanto é formado, ele quer saber a massa que você precisa do reagente, que é o ácido salicílico, tudo bem? Aí eu vou para o passo 2. Essa tabelinha aqui vocês vão usar para todo cálculo estequiométrico, né? Vocês vão colocar reagentes e produtos. É a dica que eu dou. Então, você tem o ácido salicílico mais anidrido formando AS mais ácido acético. Embaixo, a segunda dica. Coloquem a estequiometria ou o número de mol. A gente sabe que é 1 para 1 para 1 para 1. E agora a gente vai grifar aquilo que nos interessa. Por quê? O AS, eu sei o quanto o quanto eu vou precisar dele para fazer os 900 mil comprimidos. O que eu não sei é a quantidade de ácido salicílico que eu vou precisar no início, como reagente, tá? E aí, pessoal, a gente vai trabalhar com os dados de massas molares dados no enunciado. Tá? O enunciado disse pra gente que a massa molar do ácido salicílico era 38, então em 1 mol de ácido salicílico, eu tenho a massa de 138 gramas. Já em 1 mol do ácido acetil salicílico, eu tenho 180 gramas. Professora, mas eu lembro, né, que o rendimento era de 50%. Então, se o rendimento fosse 100%, 188 gramas formariam 180 gramas de AS. Mas o rendimento não é 100%, o rendimento é 50%. Então, eu vou formar só metade disso. Metade disso, né, 50%, é 90 gramas. Então, para 188 gramas, eu só vou formar 90. Só que eu não estou trabalhando com 90 gramas para fazer 900 mil comprimidos. A gente acabou de calcular que a gente vai precisar de 450 mil. Então, primeiro você faz a regrinha para 1 mol, porque é o que você tem, né? Se o rendimento fosse 100%, para 1 mol, né, você teria 180 gramas de AS formado. Só que, na verdade, a gente quer fazer uma quantidade bem maior, porque é um lote. E a gente já calculou que essa quantidade é 450 mil gramas. Aqui vai ser X. Vou fazer uma regra de 3, ó, 188 vezes 450 mil divididos por 90, ok? Chego em 690 mil gramas de, minha dúvida, minha incógnita, no ácido salicílico. Então, a dica é, trabalhe com o que você tem, que é a massa de 1 mol, e aí, pessoal, trabalhem com rendimento e aí façam a regrinha de 3. Professora, tem fórmula para isso? Tem, mas a fórmula nada mais é que um resultado da regra de 3, e eu acho que ela é mais segura. Vocês já têm tanta fórmula para guardar? Por que vocês vão querer guardar mais uma? Saibam fazer bem uma regra de 3, calcular bem certinho a parte matemática, e aí vocês conseguem resolver qualquer questão desse tipo, tá? E aí, pessoal, as alternativas, né, dão pra gente todas as massas em quilo. Então, a gente vai transformar 690 gramas para quilo, que dá 690. Opa, peraí. E aí, a gente chega na letra D como resposta. Estequiometria é sempre um trabalho matemático, né? Uma regra de 3, 2, 3, às vezes tem 4, enfim. Importante é saber trabalhar com a matemática também. Tá bom? Professora, só uma coisa, se aqui fosse 1 para 2, aí, gente, vocês calculariam a massa para 2 mols aqui, veriam quanto dá 50% e assim vai. A gente sempre tem que respeitar a proporção estequiométrica, os coeficientes estequiométricos. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui, um grande abraço, até mais, pessoal!